Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Em Pauta Direito e Cidadania. E hoje a gente vai conversar sobre uso capião. Bem rapidamente aqui sobre algumas questões que nos enviaram a respeito da uso capião, tá? Por exemplo, nos perguntaram, Carlota, quais são as espécies de uso capião que nós temos? Quem tem uso capião, quem adquire um imóvel através de uso capião, tem que pagar IPTU? O que é o uso capião conjugal? O que é o uso capião coletivo? Tem diferença o uso capião especial urbano da uso capião constitucional? Enfim, nós tivemos um monte de perguntas e fico muito feliz com todos vocês que nos enviaram essas perguntas. E nós vamos aqui tentar responder algumas, certo? Bom, pessoal, a uso capião, ela é uma forma de aquisição da propriedade originária. O que significa isso? Bom, para tu poder usucapiar um móvel ou um imóvel, digo móvel porque sim, nós também podemos fazer uso capião de coisas móveis, não só de bens imóveis, tá? Para tu poder fazer uma uso capião, não pode existir, em primeiro lugar, relacionamento ou relação jurídica entre o antigo proprietário ou os antigos proprietários e quem pretende usucapiar o bem imóvel ou móvel. Como assim? Por exemplo, tá? Eu financiei um imóvel, fiz a compra de um imóvel de forma financiada. E esse financiamento eu deixei de pagar por algum motivo e vendi o meu imóvel, passei o meu imóvel para frente, né, num contrato de gaveta. Quem comprou esse imóvel através do contrato de gaveta, com o passar dos anos, mesmo que fique ali 15 anos, vai poder usucapiar? Não. Ah, Carlota, mas essa pessoa teve posse ininterrupta por 15 anos, com animus domini, vontade de ser dono, que são aqueles requisitos básicos que todas as usucapiões exigem, né? Tempo, não interrupção da posse e vontade de ser dono. Mesmo assim, nesse caso que tu deu, eu não vou poder usucapiar? Não. Por quê? Porque existia uma relação contratual com o proprietário original. Na verdade, houve uma quebra do contrato. Então, isso não me permite usucapiar o imóvel. Do mesmo jeito, aluguei um imóvel e fiquei lá 20 anos. Desses 20 anos, eu paguei 3 meses de aluguel só. Mas o dono nunca mais me cobrou aluguel. Eu posso usucapiar? Não. Existe uma relação jurídica contratual, né, que quebra esse vínculo da minha posse que foi para o imóvel, né, do meu animus domini. Porque existia essa relação jurídica pré-existente à minha vontade de ser dono, certo? Bom, esse seria um primeiro questionamento. Um outro questionamento que eu vi ali, que o pessoal fez bastante, que existe uma confusão entre uso capião especial urbana e o uso capião constitucional. Gente, é a mesma coisa o uso capião especial urbana que está previsto lá no Código Civil e aquela do 183 da Constituição Federal. Ela exige posse ininterrupta, né? Não exige boa-fé, mas exige posse ininterrupta por 5 anos, que a pessoa que esteja lá usando o imóvel faça dele a sua moradia e não tenha outro imóvel no seu nome. Também não tenha, né, usucapido um outro imóvel nessa modalidade ou em qualquer outra. Né? Um requisito bastante importante dessa forma de uso capião especial urbano ou uso capião constitucional é a metragem do imóvel. O imóvel não pode ter mais de 250 metros quadrados. E aqui vai ficar uma dica jurídica aí, que eu vi que também muitos que perguntaram, não sei se são advogados ou estudantes de direito, perguntaram o seguinte: Carlota, se eu tô lá na posse desse imóvel, eu comprei um imóvel que quem me vendeu era o dono, mas não estava no nome dele, porque era do pai dele, o pai dele morreu, não fez o inventário, ele me vendeu e eu tô lá. E eu tô lá há 5 anos, é um imóvel que eu fiz a minha moradia, é um imóvel que eu não tenho outro, e eu quero fazer o uso capião especial urbana. Mas, embora o terreno da minha casa tenha 200 metros quadrados, a minha casa tem 300 metros quadrados de área construída. Eu posso fazer o uso capião especial urbana? Bom, gente,
Aqui a gente tem uma divergência jurisprudencial, mas a grande maioria da jurisprudência, nós temos inclusive um enunciado do STJ a esse respeito, não permite a cisão, tá, aqui para que eu possa fazer essa uso capião. O que eu uso, o que eu resido ali? A área construída, que são 300 metros quadrados. Então, ultrapassa o limite previsto na lei. Portanto, não poderia ser objeto de uso capião especial urbana. Teria que ser objeto de uma uso capião ordinária ou de uma uso capião extraordinária. Também são outras formas de uso capião que nós temos previsto na nossa legislação, tá? Repito, todas as formas de uso capião exigem tempo de posse e vontade de ser dono. Os outros requisitos vão variar conforme cada espécie de uso capião. A extraordinária, por exemplo, não exige boa-fé, exige posse ininterrupta por 15 anos, no mínimo, tá? A uso capião ordinária, né, que é aquela que exige 10 anos, justo título e boa-fé. O que significa boa-fé? Bom, eu não invadi, eu não tomei de ninguém, aí a gente tem alguns requisitos que a gente chama de boa-fé objetiva no direito, e isso você pode consultar com o advogado de sua confiança, certo? Bom, todas as formas de uso capião, né? E aí aqui eu vou citar uma bastante interessante, que é o uso capião coletiva, são formas de regularização fundiária ou de regularização da propriedade imobiliária, certo? A gente sabe que as regularizações fundiárias, a REURB-U, a REURB-S ou a REURB-I, né, dentro dos planos de regularização fundiária, nós temos o uso capião como uma espécie ou uma forma de realizar a regularização fundiária, certo? Claro, aquela pessoa que faz individualmente, a gente tem assim uma certa reticência de chamar de regularização, porque normalmente uma regularização fundiária, ela pensa em âmbito maior, social, né? Quando a gente está fazendo para uma única pessoa, pensa-se muito, observa-se muito pelo viés individual da propriedade daquela pessoa. Mas na verdade também é uma forma de regularização. Por quê? Porque quando eu regularizo aquela propriedade, tá, eu dou publicidade nos registros imobiliários, eu dou segurança para aquela pessoa que tem um imóvel, eu valorizo aquele imóvel para fins de venda e facilito ao que o fisco ou o município, por exemplo, cobre o IPTU, tá? Essa também foi uma questão recorrente, né? Eu tô lá, tenho uma casa que eu invadi ou que eu comprei, mas não tá no meu nome, eu não preciso pagar o IPTU, porque não tá no meu nome. Precisa sim, tá? O IPTU, ele é uma obrigação tributária que decorre, né, embora as obrigações tributárias sejam pessoais, que decorre da posse, né, com animus domini, ou da propriedade ou do domínio. É isso que tá lá no teu CTN. Então cuidado, porque se tu tem posse com animus domini, ou seja, se tu pretende usucapi, tá, um dos requisitos que pode te comprovar essa posse prolongada, por exemplo, é o pagamento do IPTU. Tá? Ademais, se tu não pagares o IPTU, o fisco vai poder executar o teu imóvel, ou seja, levá-lo a leilão para pagar a dívida. Tá? Então eu espero que eu tenha conseguido aí sanar algumas das dúvidas que me foram enviadas. Podem continuar mandando os seus e-mails e nós vamos fazer o possível aqui para responder as dúvidas de vocês. Até a próxima!